Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, após denúncias de assédio sexual por funcionárias da Caixa Econômica Federal, a nova presidente Daniela Marques vai criar um comitê de crise para apurar denúncias contra o antecessor Pedro Guimarães. A assessoria da Caixa Econômica Federal admitiu que a Corregedoria do banco recebeu denúncias e instaurou um processo de investigação em maio deste ano, porém não foi visto na prática. Dessa forma, a nova presidente Daniela Marques traçou um plano para enfrentar as denúncias de assédio sexual envolvendo seu antecessor. A abertura desse processo também tem como objetivo apurar as denúncias e identificar se outros executivos do banco acobertaram os supostos crimes. O comitê de crise vai ser interdisciplinar, com especialistas de diversas áreas, como, por exemplo, jurídica e marketing. Além disso, também terá como função isolar a crise, preservar a imagem da Caixa e manter em funcionamento os programas do banco como Casa Verde e Amarela, o pagamento do Auxílio Brasil, entre outros. Um dos principais pontos para a instauração do comitê de crise dentro da Caixa está nas relações da nova presidente, para esclarecer situações como essa sem que paralise o banco. Daniela chega ao comando da Caixa com carta branca do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia Paulo Guedes para fazer todas as mudanças que achar necessárias. No ano passado, o INSS gastou 27 milhões de reais com benefícios a pessoas já falecidas. O Tribunal de Contas da União determinou que o Instituto implemente medidas para evitar os pagamentos indevidos. O Instituto Nacional do Seguro Social liberou verba a benefícios indevidos no ano passado. Ao todo, foram 80 milhões de reais em pagamentos irregulares, sendo 53 milhões de reais para benefícios com valor acima do teto do Regime Geral de Previdência Social, que atualmente é de R$ 7 mil. Segundo a auditoria financeira do TCU, no fundo do regime, foram mais de 8.500 benefícios previdenciários pagos a pessoas que já haviam morrido. O INSS realiza o pagamento mensal de 36 milhões de benefícios previdenciários. Segundo o Tribunal de Contas, 329 milhões de reais foram pagos acima do teto da remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 39.200. O Tribunal de Contas da União determinou que o INSS implemente em até 150 dias medidas para impedir a concessão de benefícios previdenciários a pessoas mortas e o pagamento de valores superiores ao teto. O Instituto também vai apurar a responsabilidade dos cartórios que enviarem informações de óbitos fora do prazo legal ou incompletas. Por lei, os cartórios devem informar a relação de óbitos até 24 horas após o seu registro. A lei que devolve valores de impostos cobrados a mais na tarifa de energia elétrica já está valendo. Dessa forma, os consumidores vão ser compensados com reajustes menores. Só no estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, o desconto pode chegar a 500 milhões de reais. A cobrança errada durante anos resultou em determinação de revisão tarifária publicada no Diário Oficial da União esta semana. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal já havia determinado a exclusão do ICMS do preço que serve como base de cálculo dos tributos federais, PIS e COFINS, entendendo que havia dupla tributação. A devolução dos valores cobrados a mais será feita por meio de compensação, impactando diretamente na conta dos consumidores. Aqui em Mato Grosso do Sul, essa revisão já foi feita quando teve o reajuste tarifário anual em abril, que trouxe uma compensação para este ano de 100 milhões de reais. A presidente do Conselho de Consumidores da área de concessão da Energisa em Mato Grosso do Sul explica que o reajuste, que deveria ser maior em abril, apresentou uma variação menor em razão dessa revisão feita de forma antecipada no estado. O primeiro estado a fazer essa compensação foi Minas Gerais, porque eles tinham uma decisão de embargos transitada em julgado. Nós descobrimos aqui que havia sim um embargos, nós conversamos com a concessionária, conversamos com o Poder Judiciário
federal, e ele deu prioridade para a nossa questão, sabendo que a gente já poderia, antes da sanção da lei, fazer essa compensação. Então, houve essa diminuição e, na média, o nosso reajuste ficou 17,92. Mais 468 milhões de reais serão compensados nos próximos 4 anos. Valor que o Conselho ainda vai tentar que seja corrigido, usando como base o índice da taxa Selic, que é a taxa básica de juros usada pelo Banco Central para controlar a inflação. Esse foi um ponto que foi vetado pela Presidência da República. Então, assim, o que a gente não quer é chegar lá na frente, em 2024, e a gente não ter o poder de compra desse valor, desses 400 milhões, achatado porque não está sendo corrigido pela taxa Selic. E nos destaques internacionais, a Organização Mundial da Saúde declarou que a Europa deve registrar níveis elevados de Covid no verão e pediu um monitoramento do vírus após o número de infecções diárias triplicar em um mês. Em um mês, os novos casos diários triplicaram após a suspensão de medidas sanitárias, por isso a agência pediu uma vigilância minuciosa. Quase todos os países europeus registram um aumento de contágios. Devido à subvariante BA.5 da Omicron, o número de infecções registradas nos 53 países da OMS Europa nesta semana se aproximou de 500 mil diariamente. Segundo dados da organização, no final de maio estava em 150 mil diárias. O número de mortos permanece em um nível baixo, com cerca de 500 a cada 24 horas. Durante parte do inverno, o número de óbitos chegou a 5 mil por dia. A agência mostrou confiança de que os programas de vacinação, que continuam em curso, vão ajudar a evitar consequências mais graves, como as vivenciadas no início da pandemia. E a Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo do presidente Joe Biden a encerrar o programa migratório criado na era Trump. Esse programa foi introduzido pelo governo do ex-presidente Donald Trump e sob o qual os requerentes de asilo são enviados de volta para aguardar a resolução de seus casos. Por uma estreita maioria de 5 votos a 4, os juízes decidiram que encerrar a expulsão de imigrantes não viola a lei de imigração. A decisão do tribunal é uma excelente notícia para a política de imigração de Biden. Assim que chegou à Casa Branca, o democrata suspendeu o plano de imigração Fique no México, mas um juiz de um tribunal no estado do Texas ordenou que ele fosse restaurado de boa-fé. Em dezembro, os Estados Unidos reativaram parcialmente o programa depois de consultar o México para cumprir essa ordem. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal da 13h, ao lado de Kleber Werneck, com outras informações. Obrigado pela companhia e até já!